A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É com muita alegria e satisfação poder estar aqui mais uma vez para nós gravarmos esta lição maravilhosa deste domingo. Mensagem essa que tem servido para a nossa edificação e de maneira que o nome do Senhor ele é glorificado. Confesso a vocês que eu estava com muita apreensão, na verdade eu digo ansiedade, estava ansioso para poder estar aqui juntamente com os irmãos compartilhando as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sabendo que cada mensagem tem sido edificante para a vida daqueles que têm acompanhado, e essa é a nossa alegria. Então eu quero desejar aqui como uma marca que você sabe do nosso canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e, dependendo do caso, uma boa madrugada, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa alcançar não somente a tua vida, mas toda a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos falar aqui a respeito da nossa lição essa da CPAD, que tem como título, e você acompanha aí na tela, que tem um título: O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esse é o tema que rege o nosso trimestre. Dessa feita, meus amados, nós vamos estudar a lição de número 8. Lição de número 8. Você também acompanha aí na tela e tem como o título: Naamã é curado da lepra. Naamã é curado da lepra. Glória a Deus. Você sabe que a nossa revista ela tem alguns objetivos e eu passo a vos dizer agora. O objetivo geral, meus amados, você acompanha aí na tela, diz: revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Prometo a vocês que nós iremos voltar aqui para falar alguma coisa desse objetivo geral. Então o objetivo geral é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os nossos objetivos específicos você também acompanha aí na tela. O primeiro dele é relatar a busca de Naamã por sua cura. O segundo é salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. Essas duas características negativas, orgulho e a falta de fé de Naamã. O terceiro objetivo específico é identificar a ambição de Geazir. Glória a Deus. Nós vamos aqui passar também ressaltando, meus amados, as divisões e subdivisões da nossa revista. Você também acompanha aí na tela. A primeira divisão, ou o primeiro tópico com seu subtópico, diz: Naamã, o chefe do exército sírio. Primeiro subtópico diz: Naamã, um comandante honrado. Segundo subtópico é: a escrava, uma testemunha de Deus. Terceiro subtópico: a caravana de Naamã. O segundo subtópico, meus amados, com seus subtópicos, diz: o mergulho no Rio Jordão. O primeiro subtópico é: Eliseu não se impressionou com a pompa. O segundo subtópico diz: a decepção e a cura de Naamã. O terceiro subtópico diz: Deus ainda opera milagres e não misticismo. O terceiro subtópico, meus amados, da nossa lição tem por título: Geazir é acometido de lepra. Os subtópicos diz: a rejeição dos presentes. O segundo subtópico diz: homens de Deus não se deixam vender.
E o terceiro, por ganância, Geazi é acometido de lepra. Só tópicos e subtópicos fortes, né, meus amados? Nós queremos aqui, meus amados, também deixar ressaltado para nós o nosso texto áureo, nosso texto de ouro. Você acompanha aí na tela também. Ele está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. A nossa verdade prática, meus amados, dessa lição desse domingo, você também acompanha aí na tela, diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento em que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu quero deixar aqui muito bem claro que a nossa proposta em gravar essas lições não é para ser uma lição corrida, né? Para a gente tentar chegar ao final da revista. Não, eu quero trazer o máximo de conteúdo para nós, o máximo de verdade para nós. Até porque, além do conhecimento que nós estamos trazendo aqui, o intuito é que essas lições sirvam como subsídio para você, professor, que leciona na escola dominical, aí na sua cidade, na igreja onde você congrega. Então, nós vamos sempre tentando buscar o máximo da lição, sem que tenha pressa da gente chegar até o final. Por isso, nós não temos lições aqui pequenas, né? Tempo pequeno, mas um pouco mais de 1 hora de tempo. E conforme a gente vai estudando, meus amados, nós vamos encontrando cada preciosidade, cada riqueza, e não podemos deixar de compartilhar. Então, que você aguente firme até o final, fique até o final, e eu tenho plena certeza, meu amado, que a sua vida será edificada por esses conhecimentos gloriosos que Deus tem compartilhado ao nosso coração. Então, nós vamos lá olhando para o tema da nossa lição. O que é possível tirar do tema da nossa lição? Naamã é o personagem, juntamente com Eliseu. Naamã é curado da lepra. Nós vamos ver, meus amados, aqui a respeito de Naamã, e a lição também posteriormente vai dizer, mas eu quero deixar aqui já como uma introdução, no capítulo 5, no versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz aqui as características deste homem chamado Naamã. E diz assim a Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, ou seja, ele alcançou como um favor de Deus a vitória sobre os sírios. Por isso que ele era um homem respeitado e tinha o favor, né, do rei. O rei, ele tinha um apreço muito grande por Naamã. A Bíblia continua dizendo: era este homem herói valoroso, porém leproso. Então nós vemos aqui quem era este homem Naamã. Um homem de muito prestígio, de muita estima, aparentemente guerreiro, valente, um líder, um homem que se coloca diante de tropas, que sai à guerra, volta da guerra e é vitorioso. Mas tinha algo na vida dele, tinha
uma situação que trazia desconforto para a sua vida. Eu consigo até, meus amados, tentar imaginar, né, o sentimento do coração de Naamã, quando está do lado de fora com a roupa, né, de um soldado, de um guerreiro, ali na guerra, na batalha, mas quando ele volta para casa, que ele começa a tirar sua roupa, ele percebe que ali tem uma doença, a lepra, né, que com certeza trazia um sentimento de impotência, um sentimento de desprezo dele mesmo, trazia angústia, tristeza, etc. Talvez, meu amado, você que esteja me vendo, não esteja na mesma situação de Naamã, mas algo aflige a tua vida, algo lhe incomoda, algo tira a sua paz. Creia, Deus, nós já temos ressaltado, Deus, Ele é o Deus do impossível. E assim como na vida de Naamã, que o povo não via que ele tinha essa situação, mas Deus via, Deus também lhe contempla, meu amado, a tua situação, a adversidade que você está passando. Então, acalme sua alma, o seu coração. Deus, Ele está te contemplando. O que mais, meus amados, nós poderíamos ressaltar aqui da nossa lição, ou do título ainda? Nós vamos bem devagarzinho, tá, meus amados? Sem pressa, sem correr, tentando tirar o máximo. Naamã, então, como nós já vimos, né? Ele tinha uma lepra, ele tinha uma doença. O corpo dele era leproso. Alguma coisa ali que foi dominando, tomando conta do corpo daquele homem. O que diz a Bíblia a respeito dessa doença, da lepra? Era uma doença incurável pela medicina da época. Então nós vemos que naquela época, pela falta da medicina não estar tão evoluída, avançada, a lepra ela era incurável, né? Todo aquele que era cometido da lepra podia saber que para a medicina não tinha solução, não tinha uma cura, uma coisa que viesse ali resolver aquela doença, não tinha. Então a Bíblia vai falar que Deus, Ele constrói leprosários. Deus, Ele constrói cidades exclusivas para essas pessoas que haviam sido cometidas pela lepra. Então nós vemos algumas características dessa lepra, né? Era uma doença incurável, era algo que afastava as pessoas das outras, eles saíam do convívio das outras. O que mais nós colocamos aqui como apontamento? Que a lepra, a característica da lepra era a decomposição. Era uma ferida que vinha no corpo da pessoa e trazia a decomposição. Ela ia comendo não somente a pele, mas a carne da pessoa, e a pessoa mesmo viva iria ali se decompondo. Nós vemos também como característica da lepra a insensibilidade, né? A pessoa ela não sente o toque, ela não sente frio, ela não sente o calor, ela fica insensível, porque a carne ela vai apodrecendo, ela vai ficando morta, né? Então fica realmente insensível, toca e não sente de maneira nenhuma. Tem aqui o afastamento, como eu já falei, tem a questão de ser incurável, como eu já falei. Então, pegando a lepra, a Bíblia vai dizer ou comparar ela como o pecado. O pecado simbolizado pela a lepra. E é muito interessante, meus amados, que as mesmas características de que a lepra apresentava numa pessoa, assim também o pecado realmente. Por exemplo, é a questão da decomposição. Não que a pessoa que esteja no pecado vá feder,
para nós, mas você observa que o rosto da pessoa é desfigurado. Interessante que quando alguém aceita Cristo, se entrega a Cristo, o rosto da pessoa passa a ser diferente. Parece um brilho realmente na pessoa, no rosto da pessoa. Quando alguém se desvia, passa ali alguns dias, meses, você percebe que o semblante caiu, já não é mais o mesmo, já não tem aquele brilho, né? A pessoa fica desfigurada realmente. A mesma característica da lepra em relação à sensibilidade e o pecado também. O pecado nos deixa insensíveis, já não sabemos mais o que é certo, já não sabemos mais o que é errado. Se é alguém que perdeu essa sensibilidade do que é errado, do que é certo, peca e já não sente mais pesar algum, já não sente mais preocupação alguma, já não se importa mais o que vão dizer, o que vão falar, já não se importa mais com as consequências. Quantas pessoas não já ouvi em dizer assim: eu não quero aceitar Jesus, eu já sofro nessa terra, do outro lado sofrer não vai fazer diferença alguma para mim. As pessoas não têm medo dessa situação da condenação. Por quê? Porque estão insensíveis. Mas a Bíblia deixa muito bem claro, né, meus amados? Você sabe que o inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e os seus anjos. Por isso gera-se esse medo ou receio em nós. Mas o pecado, ele tira o homem desta situação, essa insensibilidade. Nós vemos aqui o afastamento, né? Assim como a lepra afastava as pessoas dos seus familiares, dos seus amigos, da sociedade de um modo geral, o pecado também. O pecado nos afasta de Deus. Eu digo que o pecado ele é tão pernicioso que ele afasta-nos de Deus, não somente nesta terra, mas se nós não nos arrependermos, nós nos afastamos de Deus eternamente. Então, quando nós olhamos para a lepra do passado, ela simboliza o pecado incurável, ela decompõe, ela faz com que a pessoa fique insensível, afasta. Assim também é o pecado. Só que o texto está dizendo que Naamã é curado, louvado seja o nome do Senhor, é curado da lepra. Então, aquilo que a medicina não conseguiu resolver, algo pelo sobrenatural de Deus foi possível com que aquele homem que havia sido agora desenganado pela medicina encontrasse a cura. O que nós poderíamos encontrar aqui ou dizer, ressaltar a respeito da cura? Que a cura foi instantânea e completa. Não ficou, meus amados, para dias depois. Não ficou pela metade, não. Foi a partir do 7º mergulho, quando ele mergulhou, que voltou. A Bíblia diz que a pele dele estava como uma pele de uma criança. Imediato e completamente, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Um outro detalhe da cura é que Eliseu não ficou forçando um milagre. É tanto que Eliseu nem foi, ele simplesmente deu a ordem: olha, vai lá no rio Jordão e se banha 7 vezes, mergulha 7 vezes. Nós não vemos aqui Eliseu forçando uma cura. Por que eu trago esse detalhe, meus amados? Tanto no primeiro quanto no segundo com relação a essa cura. Porque hoje as pessoas, na ânsia de querer fazer com que um milagre aconteça, né, eles forçam alguns milagres e outros ficam até para depois. Certa feita veio um pregador aqui na nossa cidade, na nossa igreja, dizendo ser ele curador da parte de Deus. Ministrou ali uma palavra daquilo que vocês já conhecem. Ele chama as pessoas à frente e lá aparece uma muda. Ela nem ouvia e nem falava. E lá ele orando por ela, e diz: está curada, ela está curada. Fala alguma coisa. Ela, assim ela fazia. Olha, aí pediu para a igreja parar e disse assim: olha,
Agora ela é uma criança, ela não sabe falar. Vocês vão ensinar ela a falar porque ela é uma criança. Criança não precisa aprender? Precisa, a igreja respondeu. Então ela também é do mesmo jeito. Meus amados, já tem uns 20 a 25 anos que isso aconteceu. E até agora essa mulher não falou. Porque são os falsos mestres, né? Os falsos profetas, os falsos homens de Deus, que dizem que curam pela parte de Deus, quando na verdade não. Por quê, meus amados? Porque quando Deus faz é instantâneo, é no momento e é completo. E não fica algo forçado, como nós vemos algumas pessoas que pegam alguns cadeirantes, né, com dificuldade de mobilidade, e as pessoas saem ali se arrastando, sentindo dores para mostrar que como se um milagre tivesse acontecido, mas na verdade não aconteceu. Não estou aqui para dizer, meus amados, que Deus não cura. Deus cura porque Ele pode todas as coisas, mas sempre dentro da vontade de Deus, não da maneira como os homens fazem. Como nós vemos, meus amados, né? Alguns congressos, algumas festas, alguns ajuntamentos de pessoas que tem como finalidade a cura. Eu gostei desse termo, se não me falha a memória, foi o pastor Hernandes Dias Lopes. É como se as pessoas estivessem agendando Deus, dizendo: hoje é a grande festa de curas e milagres, hoje Deus vai curar. Como se Deus agora tivesse a obrigação de curar, porque eles estão falando. E não é assim que funciona, meus amados. Não é desta maneira. Nós vamos ver daqui a pouco. Amém? Então esse era o detalhe que eu queria ressaltar para nós. Vamos aqui em mais uma parte. Na verdade prática. A verdade prática diz assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo a nossa expectativa. Não é como nós queremos, não é como nós desejamos, é o que diz aqui a verdade prática. Não é no tempo, não é no momento, não é da maneira. Eu concordo plenamente com o que diz aqui a nossa verdade prática. E ela continua dizendo assim: Ele, Deus, faz da forma e no momento que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Se você voltar na lição 7, quando eu estou comentando a respeito da verdade prática da lição 7, você vai perceber que eu não concordei com o que ele disse lá, o autor da lição. Já aqui ele está corroborando com o que eu falei. Pause esse vídeo e volte lá na lição 7, quando eu estou falando a respeito da verdade prática da lição 7, você vai ver. Então, agora aqui, nessa verdade prática, ele corroborou com aquilo que eu falei na lição 7, né? Corroborou com o que falei na lição 7, da possibilidade sobre a fé. Sobre a questão da cura, né? Tendo a fé para ser curado. E nós vemos aqui, meus amados, que ainda que nós tenhamos fé, tudo vai depender do quê? Da vontade de Deus. Por exemplo, meus amados, o apóstolo Tiago, ele diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para nos esbanjarmos nos nossos deleites. Então, ainda que eu peço, que eu tenha fé, eu não vou receber. E não é por falta de fé, é por causa do propósito de Deus. Porque o que importa, o que implica é o propósito de Deus. Como muito bem disse aqui a verdade prática. Deus não opera milagre necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento em que lhe apraz, no tempo de Deus.
no querer de Deus, na vontade de Deus. Amém, meus amados? Por isso que eu ressaltei, porque pode ser que Deus não queira curar, meus amados. Isso é uma possibilidade. Se Deus não quer curar, é porque Ele tem um propósito. Se Deus não quer curar, é porque Ele tem um propósito. Eu tenho que aceitar o propósito de Deus. Só que muitos não aceitam. E por não aceitar, vivem o quê? Frustrados, decepcionados com Deus. Sendo que Deus sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos lá mais adiante. Como eu falei para vocês, nós iríamos voltar aqui no objetivo geral. Eu achei algo interessante e quero compartilhar com vocês. Eu não tenho dificuldade, meus amados, de contrariar o que diz a nossa lição. Por quê? Porque o comentarista ele é um ser humano, passivo de erro. Então, aquilo que eu acho que não está de acordo com a Escritura, eu comento. Se o que ele escreveu ele está realmente conforme a Bíblia, amém, nós concordamos. Mas quando eu leio que percebo que não, eu também vou expor aqui para vocês. Porque é por conta disso, meus amados, que nós vemos a igreja convalescente, a igreja fraca, mirrada, a igreja nanica, atrofiada, porque está engolindo um alimento não puro, não sólido, não real, mas, como diz um certo termo que vi num livro, é um evangelho placebo. Você sabe que é um remédio placebo? É aquele remédio que não tem efeito algum, mas a pessoa, quando toma, ela está achando que está tomando um remédio que realmente vai fazer o efeito, mas só age no psicológico. E a reação do corpo acontece. Assim também o evangelho placebo. Só mexe na mente da pessoa, mas não causa o efeito de fato. Por isso que, dependendo do caso, eu vou de encontro àquilo que eu acho que não é da Escritura. Por exemplo, o objetivo geral diz o quê? Revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Deus deseja salvar e curar a todos. Então, o objetivo geral está dizendo que o desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus é curar. Esse seria o desejo de Deus segundo o objetivo geral. Eu pergunto assim, em relação à cura, quero focar agora na cura. Onde é que está escrito isso? Que o desejo de Deus é curar. Com toda franqueza e sinceridade, meus amados, eu não encontro isso na Escritura. Que o desejo de Deus é curar a todos. Não encontro. Talvez seja uma interpretação equivocada de quê? De Isaías. Confira lá comigo. Isaías 53, no capítulo 4. Isaías 53, capítulo 4. Talvez seja desse texto mal interpretado. Isaías 53, versículo 4, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então o texto está dizendo que Deus levou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Ou seja, Deus agora cura todos. Mas não é isso que o texto está dizendo. Uma das interpretações desse texto é que Deus levou sobre si, ou seja, agora Ele tem poder. Uma demonstração de que Deus tem poder sobre todas as enfermidades. Mas não que Deus quer curar a todos. Eu não vejo isso na Escritura, meus amados. Uma outra observação que eu faço é assim: se Deus quer curar todos, e Ele tem poder para curar todos, você não acha que Deus
poderia levantar um homem e uma mulher que seja, conduzi-lo até um hospital, e lá essa pessoa estender as mãos, orar a Deus e dizer: vocês estão curados, todos curados em nome de Jesus. Deus não poderia fazer isso, meus amados? Poderia, porque Ele tem poder para tudo. Só que Ele não faz. Por quê? Por causa do propósito. É o propósito de Deus que prevalece. Há pessoas ali que na sua plena saúde jamais eles teriam tempo para ouvir o Evangelho. Mas por aquela circunstância de incapacidade de mobilidade, ou ele está ali acamado, Deus vai lá e envia o seu servo, uma serva, ele prega. Porque, como eu falei em lições passadas, meus amados, Deus está mais preocupado com a nossa alma do que com o nosso corpo. Se for para Deus salvar a alma de alguém, Ele permite que ela vá para o leito, contanto que lá Ele vai dar oportunidade para aquela pessoa se arrepender, aceitar a Jesus. Então, cai por terra, meus amados, essa verdade que o nosso amado irmão está trazendo aqui na lição, que o desejo de Deus é curar a todos. Não é, de maneira nenhuma não é. O que mais nós podemos destacar com relação aos desejos? Porque eu disse, onde é que está isso, que o desejo de Deus é curar todos? Eu não vejo. Quais são os desejos que a Bíblia diz a respeito de Deus, os desejos de Deus? Então, ainda continuando aqui, meus amados, no objetivo geral, o que mais nós identificamos aqui no nosso objetivo geral? Sobre a questão do desejo de Deus. Porque o objetivo geral está dizendo que o desejo de Deus é não somente salvar, mas curar a todos. Mas o que a Bíblia diz a respeito do desejo de Deus? Confira então comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus? Que em tudo nós venhamos dar graças. Prestou atenção que a Bíblia, expressando a vontade de Deus, é que nós venhamos dar graça em tudo. Não tem aquele texto também muito mal compreendido de muitos que diz assim, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Geralmente a nossa mente é condicionada a achar a projetos, né? Eu vou conseguir tudo, mas não é isso que o texto está dizendo, porque tem um contexto, e o contexto está dizendo que o apóstolo Paulo passou por situações adversas, mas mesmo nessas situações adversas, ele obteve vitória. Ele podia passar pela fome, pela nudez, pela escassez, pela falta de tudo. Posso todas as coisas. E esse texto também corrobora com isso, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, quando diz: em tudo dai graça. Em tudo o quê? Até na enfermidade. Contrário ao que diz o quê? O objetivo geral. Que o objetivo geral diz revelar que Deus deseja curar a todos. Não, a Bíblia diz que em tudo dai graça. Esse é o desejo de Deus, até nos momentos da enfermidade. Você está entendendo, irmão? Por que eu falei que no início a igreja está nanica, raquítica, fragilizada? Por causa dessas verdades que são ali encobertas da igreja. E é isso, meus amados, que faz a diferença. Ter essa consciência de que eu vou padecer, vou adoecer, mas mesmo nessas circunstâncias eu vou estar adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Bora ver outra vontade de Deus aqui, que nós encontramos na Bíblia, ainda em 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 4, no versículo 3. Diz assim: porque esta é o quê? A vontade de Deus. Qual? A vossa santificação, e que vos abstenhais da fornicação. Olha, outra vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Qual? A santificação.
fugir da prostituição. Essa é a vontade de Deus. Vamos ver outra vontade, meus amados, da parte do Senhor, escrita na sua palavra. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor, que quer que todos os homens se salvem. Dependendo da tradução vai dizer isso. Esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Dependendo da sua tradução. Aí sim, essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Mas com relação à cura, não, meus amados, não é o que diz a Bíblia Sagrada. Nós vamos para uma terceira situação, meus amados. Porque o objetivo geral diz revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Qual é a principal missão de Jesus? Você saberia me dizer qual é a principal missão de Jesus? É a cura ou é a salvação? Dependendo dessa resposta, meus amados, vocês vão perceber que quando nós dizemos que o desejo de Deus é curar a todos, cai por terra. Que na verdade não é. Porque o objetivo, a missão principal de Jesus é salvar. Como eu coloquei aqui, quando alguém vai até Jesus e diz: Senhor, me salva, existe a possibilidade dele não salvar? Existe, irmão. Existe a possibilidade de alguém que vai até Jesus com o coração quebrantado, consciente do seu estado de miséria, de pecaminosidade, de dizer: Senhor, me perdoe. Existe a possibilidade de Jesus negar o perdão? É impossível, irmãos. Por quê? Porque a missão principal de Jesus é salvar. Agora, troque a situação. Alguém que está enfermo vai até Jesus: Senhor, me cura. E agora? Existe a possibilidade dele dizer não? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, por 3 vezes pediu para ser aquele espinho na carne, ser tirada do corpo dele. Ele foi atendido? De maneira nenhuma. Por quê? Porque não é a principal missão de Jesus. A principal missão de Jesus é salvar. E olha que nós estamos falando de uma cura, sim, é verdade, a cura de Naamã, com propósito, entenda isso, cura com propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais para frente, meus amados, e olha que nós não entramos nem na introdução ainda. Eu disse para você que seria pesada essa lição, mas vamos lá. A introdução diz assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender, realmente, né? Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência e fé. Foi o que nós ressaltamos na lição passada. Não somente a fé, mas a obediência. Foi o que fez agora Naamã. Continuando, obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto da nossa lição, meus amados, diz assim: Naamã, o chefe do exército sírio. O primeiro subponto diz: Naamã, um comandante honrado. Vamos lá. Naamã era o ministro de alto escalão do governo da Síria, a capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos.
devido às muitas vitórias em batalha. Não era qualquer um não, viu? Continuando diz, mas era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Como eu já citei lá no início, ele tinha todas aquelas pompas, mas tinha algo que lhe incomodava, tinha algo ali que perturbava o seu espírito. Como eu falei, imagine o sofrimento daquele homem chegando em casa, se despindo e vendo ali aquele mal tomando conta do seu corpo. Não era fácil para aquele homem. Vamos avançar, meus amados. O segundo subponto diz, a escrava, uma testemunha de Deus. Diz a lição, em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Então nós temos aqui um contexto. Em uma dessas investidas contra Israel, eles vencem em partes ali Israel e eles trazem algumas pessoas como escravas para trabalhar para eles. Nessa quantidade de pessoas que são deportadas, vem uma criança ou uma adolescente que está trabalhando agora na casa de Naamã como escrava. E eu coloquei aqui, ela deveria ser uma pessoa amarga, vingativa. Que imagine uma pré-adolescente tirada da sua cidade, da sua nação, do convívio com os pais, com a família. Aquela criança, no mínimo, ela deveria crescer o quê? Amargurada. Deveria crescer o quê? Agressiva, vingativa, cheia de ódio. Interessante, irmãos, que não foi o que aconteceu. É tanto que ela sabe que agora o seu senhor está enfermo e apresenta uma solução para a esposa de Naamã, de maneira que a esposa de Naamã conta para Naamã. Então, ela quebra uma mentalidade. Ela não ficou amargurada. Ela foi ali uma bênção para aquele homem, mesmo naquela situação de ser escrava. Como diz aqui também a nossa lição, a escrava se tornou uma agente de Deus. Como diz aqui o apontamento que eu coloquei, meus amados. Então nós percebemos que esta criança, mesmo como escrava, ela se tornou um agente de Deus, um agente de transformação na vida daqueles que estão ao seu redor. E Deus muitas das vezes permite, meus amados, que nós nos encontramos em algumas circunstâncias para que nós venhamos ser esse canal de bênção para as outras pessoas. Que, como disse aqui logo no início, na introdução, que Deus ele faz algumas coisas que muitas das vezes, pela dificuldade, nós não conseguimos compreender. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 6, o que acontece? Ele foi preso juntamente com Silas. E lá, depois de serem açoitados, estarem todos feridos, ensanguentados, eles estão aonde? Na prisão, cantando. E daqui a pouco acontece aquilo que os irmãos já sabem. Deus ele abre as portas da prisão. Os presos têm agora a possibilidade de fugirem, mas não fogem. Quando o carcereiro ele olha para aquela situação, vê as portas abertas, ele vai puxar da espada e se matar. O apóstolo Paulo grita: não faça isso, todos nós estamos aqui. E o final da história é que
aquele carcereiro, junto com toda a sua família, ele aceitou a Cristo como seu Salvador. Olha só, né? Numa situação que, meu Deus, não tão fácil, mas Deus ali proveu, usou a vida do apóstolo Paulo para uma situação gloriosa, que foi a salvação do carcereiro e a sua família. Esse mesmo Paulo, em Atos, no capítulo 27 agora, nós vemos o que? Paulo indo naquele barco e veio aquela grande tempestade de dias que eles não viram o sol, apenas chuva, 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 e que se não é Paulo ali, diz o texto, aquele barco teria o que? Naufragado, morrido todas aquelas pessoas. Por quê? Porque era necessário que Paulo chegasse ao seu destino, era projeto de Deus que Paulo chegasse no seu destino. Então não faria sentido aquela embarcação virar de maneira que todos morressem. Mas mesmo nessas circunstâncias de fome, de sede, de escassez, né, a vida do apóstolo Paulo foi instrumento de vida para aquelas pessoas. Igual modo esta criança ou adolescente, que mesmo sendo escrava, distante da sua cidade, dos seus pais, foi instrumento de Deus, apontando um profeta para que Naamã fosse até lá. Que sejamos, meus amados, esse instrumento de Deus na nossa empresa ou na empresa a qual trabalhamos, na nossa família, no nosso bairro, que nós sejamos esse instrumento de Deus, meus amados, na nossa cidade, que por meio da nossa vida Deus ele faça uma revolução e vidas sejam impactadas para louvor e glória do nome do Senhor. Vamos continuar, meus amados. Diz aqui o terceiro subponto, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei Ciro preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber de que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei para atacá-lo. Isso está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Então, Naamã fica sabendo que existe um profeta da parte de Deus lá em Israel. Naamã, que tem um certo prestígio em relação ao rei Ciro, vai com o rei. O rei se alegra, dá uma carta de autorização, ou fazendo um pedido, né, ao rei de Israel, e ainda dá alguns presentes. Só que quando Naamã chega com o rei de Israel, que o rei de Israel começa a ler, ele rasga as suas vestes, porque ele diz: eu não consigo fazer isso. Só que ele não entendeu que não se tratava dele, né? Mas ele fica ali estarrecido e rasga as suas vestes como numa forma de preocupação, de desespero, né? Achando até que era um pretexto para que o rei Ciro fosse agora atacá-lo. Mas nós vamos ver aqui no decorrer da lição restante. O segundo tópico, meus amados, da nossa lição. O que diz o nosso segundo tópico? O mergulho no Rio Jordão. O primeiro subtópico diz: Eliseu não se impressionou com a pompa. Aqui eu quero destacar algo para nós, meus amados. Pelo menos algumas situações. A primeira delas diz assim, ó: uma marca admirável dos homens de Deus do passado. Imagine comigo Eliseu sabendo que está agora diante da sua casa ou tenda um comandante do alto escalão, Ciro. Ele poderia muito bem o que se ufanar, se envaidecer, poderia tirar vantagens daquilo, poderia se bem fazer, mas o que acontece? Totalmente o contrário. Por quê? Porque Elias, ele não se impressionou com isso. O seu coração não se encheu.
E esta é uma marca dos grandes homens de Deus do passado. Eles não se deixavam levar pelas pessoas às quais eles estavam se aproximando, ou as pessoas se aproximando deles. Eles não tiravam proveito, eles não se envaideciam, eles não se ufanavam, não, eles permaneciam do mesmo jeito, tendo nas suas consciências de que são servos. Olhando para hoje, meus amados, e aí? De alguém que se aproxima de um jogador desse famoso, de um artista famoso, de filmes, nós não vemos em nada parecido com esses verdadeiros homens de Deus, que sabiam o propósito da sua missão e cumpriam, com toda lealdade e simplicidade. Vamos avançar então aqui no tópico, meus amados, que diz assim: ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse, abre aspas, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel, fecha aspas. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu. Imagine. Mas mandou uma mensagem com as instruções de que ele havia de fazer para ser curado. Nessa parte, meus amados, do encontro, eu vejo dois prismas. Eu vejo o lado de Naamã e vejo o lado de Eliseu. Naamã, ele imaginou, chegando na carruagem, aquela cheia de pompa. Não, ele sabe que eu sou chefe do rei dos exércitos sírios. Com certeza ali tem um tapete vermelho para mim. Com certeza tem uma recepção gloriosa, cheio de frutas, de comida, de festas. Quando ele chega, o que ele encontra? Um servo, já dando ali as orientações. Imagine a mente daquele homem. Cadê o tapete? Cadê a receptividade? Cadê as pompas me esperando? Não teve. Nada disso aconteceu. E na mente de Eliseu, perdoe. E na mente de Eliseu, não quis nem aparecer. Não quis se destacar. Só apenas pediu que alguém desse a orientação. Eu fico perguntando por que, meus amados, e eu chego a uma conclusão: deixar com que a glória seja de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que homem extraordinário são esses do passado, meus amados. Porque ele disse, agora eu sou a bola da vez. Ele poderia dizer, olha só, o chefe dos exércitos sírios está na minha porta. Que honra, que privilégio. Agora eu vou fazer acontecer, vou receber prestígio. Não foi o que aconteceu. Ele mandou um servo, nem apareceu, para que a honra e a glória fosse do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós vemos mais, meus amados, aqui ainda, dentro desse ponto, que diz assim, porém ele não recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções que havia de fazer para ser curado. Elias não foi para que a glória fosse para Deus, mas mandou as orientações por meio da vida do seu servo. E as observações que eu faço aqui para nós, meus amados, é o seguinte: incrível como Deus jamais nos deixa desorientado, sem rumo. Por mais que Eliseu não tenha ido, mas mandou um servo, faz assim, assim e assim. E nós vemos esta particularidade de Deus, nos orientando, nos conduzindo, como diz o salmista lá, o Senhor é o meu pastor, e não me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas
tranquilas, mansas, Ele guiando, Ele mostrando o caminho, Ele orientando, Ele instruindo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o Deus que nós servimos, que não nos deixa desamparados. O que nós vemos na Bíblia Sagrada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não nos deixa andar na escuridão, meus amados. Deus não nos deixa andar perdidos. Deus está conosco, nos orientando. Vamos avançar, meus amados, no segundo subtópico, que diz a decepção e a cura de Naamã. Porque Naamã imaginou logo de imediato que ele seria bem recebido, né? Uma receptividade, meu Deus do céu, digna de alguém como ele. De cara já não foi. Imagina o choque de realidade que aquele homem não recebeu. Mas vamos ver aqui o que diz a nossa lição. O comandante Ciro esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele recebe a orientação do servo de Eliseu, que ele deveria ir para o Rio Jordão, além dele não ter sido bem recepcionado, ele ainda tem a notícia de que ele precisa agora mergulhar num rio que aparentemente não era limpo. Ele fica totalmente contrariado com aquilo. Eu, chefe dos exércitos, Ciro, mergulhar nesse rio sujo, poluído? Aí vem os servos deles, que eu acho interessante é o detalhe aqui para nós. Meu Senhor, por acaso, se ele pedisse alguma coisa difícil para receber a cura, o Senhor não iria fazer? Ele começa a refletir. E eu fiz aqui o apontamento, meus amados, como é bom ter pessoas que não nos deixam desanimar. A Bíblia, falando a respeito de amigo, ele diz que na adversidade um amigo se torna um irmão. Que nós venhamos, meus amados, nos cercar de pessoas que, ao invés de nos puxar para baixo, ao invés de fazer com que nós venhamos perder a esperança, pelo contrário, venha nos animar, venha nos dar força, como esses servos aqui de Naamã. Não desista não, meu Senhor, eles disseram. Vá lá, não foi uma coisa tão difícil que eles lhe pediram. Vá lá, mergulhe, se essa é a condição para o Senhor ser curado, vá lá. Oh, meus amados, que tenhamos amigos assim, pessoas ao nosso redor assim, que não nos deixa desanimar. Avançando um pouco mais, meus amados, aqui no finalzinho ainda desse tópico diz: contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de criança e estava purificado da sua lepra. Que milagre impressionante! Eu fico imaginando, eu viajo, meus amados, nas passagens, nas histórias da Bíblia Sagrada, eu viajo. Eu fico imaginando aquele homem com seu corpo todo desfigurado, a carne morta, ali, cheia de chagas. Ele dá o primeiro mergulho, levanta, o segundo levanta, o terceiro levanta, o quarto, quinto, sexto. No 7º, quando ele baixa, e que ele vai voltando devagar, e conforme ele vai saindo da água, ele percebe que a sua pele está totalmente transformada, limpa, 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 como a pele de uma criança, sem uma marca, sem uma ruga, sem resquício de nada. Que milagre extraordinário! Agora, explica um negócio desse, irmão. Explica um negócio desse.
eu pergunto aqui no meu apontamento, o que foi que curou Naamã? A água? Foi o rio? Não. Foi Deus. Com um propósito. Qual propósito? Você sabe, você conhece a história. Aquele homem, ele se converteu ao Senhor, nós vamos ir mais na frente. Houve a cura com um propósito. E o ponto que eu quero ressaltar aqui, meus amados, é porque, diferentemente do que nós vemos, aqui neste caso foi Deus. Mas o que nós vemos é a rosa ungida, é o sal grosso, é o óleo não sei da onde, é a água não sei da onde, é a terra não sei da onde. É assim. As pessoas fazem com que outros depositem a sua fé nessas coisas. Porque se fosse assim, meus amados, qualquer um agora que entrasse naquela água fosse curado, seria curado. Mas não foi, porque o poder foi de Deus. Contando aqui um particular meu, já que nós estamos compartilhando verdades, uma pessoa aqui na cidade se acidentou, e eu fui fazendo ao longo das semanas visitas. Num belo dia eu estou lá conversando, chega uma pessoa do nada, não pede licença, não dá bom dia e tal, ele já vai direto na pessoa que eu estava visitando, e essa pessoa estava acamada porque ela tinha quebrado a perna, né? Ele puxa aqui do bolso um vidrinho de óleo com uma espécie de lençozinho pequeno, ele molha esse lençozinho com óleo e coloca sobre a perna da pessoa e começa a fazer uma oração. Ele apenas mexe o lábio. Aí recolhe tudo aquilo e vai embora. Aí eu perguntei para a pessoa que eu estava visitando, e aí, o que você acha de tudo isso? Você acredita em tudo isso? Ele disse, eu acredito. Eu fiz uma outra pergunta para ele, mas quando ele estava orando, onde estava a sua fé? Estava no lencinho com o óleo ou estava em Deus? Ele automaticamente disse, estava no lencinho. Eu disse, esse é o problema. É que por causa dessas situações, a fé que deveria ser em Deus passa a ser nessas coisas. E a fé ela tem que ser gerada ou direcionada a Deus. Porque é Deus quem cura, meus amados. Fiquemos então com essa verdade no nosso coração. Avançando aqui um pouco mais, meus amados. A escrava, uma testemunha de Deus. A escrava, uma testemunha de Deus. Diz assim: em uma das suas excursões de guerra, Naamã fez uma menina escrava. Não, estou voltando, desculpa. Estou aqui no segundo tópico. O mergulho de Naamã, passando agora para o terceiro subtópico que diz: Deus ainda opera milagres e não misticismo. Observou? O que diz a lição? O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis capítulo 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma numerológica em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos em seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo. E mesmo que haja um milagre visível, ele está agindo. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso Jesus diz: muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Louvado seja o nome do Senhor.
Mais um texto, meus amados, que contraria o objetivo geral, que diz que a vontade de Deus é curar todos. Olha o texto de Jesus em Lucas, no capítulo 4, versículo 27. Muitos leprosos haviam, mas apenas Naamã foi curado. O que nós podemos extrair, meus amados, aqui desse tópico? Vamos lá, tem bastante coisa ainda. O primeiro tópico que nós podemos tirar, meus amados, é assim. Bem aqui assim. Sobre a questão do milagre ainda. Deus, por meio da obediência. Nós falamos ainda agora há pouco que o que curou Naamã? A água? Não, Deus. Por meio de quê? Da obediência. Porque por mais que Eliseu tivesse orientado Naamã, se ele não tivesse ido para o rio, ele não teria sido curado, meus amados. Então, a obediência gera o quê? Milagre. Foi o que nós ressaltamos na lição de número 7, você pode estar conferindo lá. A obediência gera milagre, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que sobre a questão dos 7, né? 7 mergulhos na numerologia hebraica é a perfeição, significa a perfeição. Mas foi um caso único, meus amados. O problema é que as pessoas se apegam a isso e fazem diversas coisas. A mais dela é os 7 mergulhos de Naamã, e ficam ali 7 semanas fazendo campanhas, cultos, orações para tentar receber o milagre da parte de Deus. E qual é o caminho do milagre? Obediência. Simples, simples, simples. A Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás daqueles que obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Continuando, meus amados, sobre essa questão de Deus estar acima de tudo, qual foi a observação que nós colocamos aqui para nós? Porque a lepra não tinha cura, a medicina já tinha desenganado, mas Deus, Ele pode tudo. Ainda que a medicina contrarie e diga não, tem até uma canção, né? Que a última palavra vem do Senhor, não vem do médico, não vem do advogado, ela vem do Senhor. Tem um texto em Isaías no capítulo 43, versículo 13, diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Você sabe que essa é uma pergunta retórica, já dando a resposta: ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vamos avançar, meus amados, um pouco mais na nossa lição, indo agora para o terceiro subtópico, ou o terceiro tópico, que diz assim: Geazi é acometido da lepra. O primeiro subtópico diz: a rejeição dos presentes. O que diz a revista? Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar até Eliseu a fim de lhe presentear, como forma de gratidão, né? Um sentimento ali válido, um sentimento bom. Ele foi curado, ele teve algo extraordinário na vida dele. Então Naamã decidiu ali presentear em forma de gratidão. Mas continua aqui, a Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Ciro anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Interessante, a lição traz esse detalhe e eu achei muito interessante, nunca tinha pensado assim. Porque quando Naamã chega em Israel, que apresenta a carta do rei Ciro, ele chega com os presentes. Possivelmente, aqueles presentes, pelo fato de Naamã achar que era para o rei, ele deveria ter entregue. Não fica muito claro, mas é uma possibilidade. Continuando aqui. Porém, se for o mesmo, diz a revista, a quantidade era composta de, aí vem,
tendo como base que aqueles presentes que agora Naamã está querendo entregar para Eliseu seja o mesmo que o rei Ciro tinha mandado. Qual era a quantidade? 350 quilos de prata, 500 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado, mas mesmo assim Eliseu rejeitou o presente. E aí? Eu e você nessa situação, Deus curou, alguém quer nos presentear, olha a quantidade de coisas que está diante deste homem chamado Eliseu. Só que, como um homem diferenciado realmente, ele não aceita, porque ele sabe que o milagre não foi fruto de uma ação humana, veio do próprio Deus. Eu destaco pelo menos algumas coisas aqui para nós, meus amados. Vamos lá. Um caráter invejado de desapego. Quando nós olhamos então para Eliseu, nós vemos um caráter invejável do desapego. Talvez alguém nos dias de hoje, por muito pouco, como nós vemos, é bem verdade, por muito pouco já está recebendo presente, já está recebendo ali algum benefício. Um outro detalhe que eu destaco aqui, meus amados, eis aqui o motivo pelo qual Deus se retrai. Deus mudou? Não, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Mas por que Deus ele não realiza tantos milagres? Apesar de que quando nós vamos para alguns canais do YouTube, nós vemos milagre à torta e direita, como se da parte de Deus. Na minha concepção, está longe de ser da parte de Deus. Mas por que não vemos tantos milagres como nós víamos no passado? Por que Deus se retrai em fazer milagres como esse daqui? Justamente para resguardar a vida dos seus servos, sabendo ele que o homem hoje não tem o mesmo espírito de Elias, de Eliseu, de Isaías, homens desprendidos do materialismo, não gananciosos. E hoje, ganância, o apego ao dinheiro, ao materialismo, às riquezas, por muito pouco, uma corazinha, já está o nome da pessoa no outdoor, já está o papelzinho mostrando o contato para agenda e assim por diante. Meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia de nós e da sua igreja, meus amados. Continuando dentro ainda desse aspecto, os homens são vaidosos hoje, os homens são avarentos hoje, são jactanciosos, materialistas, homens cheios, sabe, de meu Deus do céu, só a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui que vendem milagres. Quem vende é milagre, eu coloquei um apontamento, quem vende é milagre é Satanás. Você vai num centro, lá está a pessoa responsável pelo centro, paga a consulta, paga a cura, paga o milagre, a resposta, o canal para receber. Quem vende o milagre é Satanás. Percebe essa verdade que eu estou dizendo hoje? Quem vende milagre é Satanás. A Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. Se é um dom que Deus nos deu, possamos ser canais de bênção e não tomar aquilo como uma fonte de lucro, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ainda, meus amados, dentro dessa questão aqui, o segundo subtópico aqui,
Homens de Deus não se deixam vender. Homens de Deus não se deixam vender. E eu coloquei um destaque aqui que isso é um material escasso. Esses homens com o mesmo espírito de Eliseu, que não se deixam vender, está cada dia mais escasso. Homens como esse, mas que busquemos ao Senhor, meus amados, e sejamos, assim como Eliseu, que não venhamos vender aquilo que Deus tem nos entregue. Por exemplo, algumas pessoas, para ter agendas, elas acabam tirando o peso do Evangelho e suavizando a mensagem, para que agrade as pessoas e as portas se abram e elas possam ter mais agendas. E nessas agendas eles terem lucros. Imagine João Batista cobrando, Jesus cobrando para pregar as mensagens. Já pensou, meus amados? E às vezes me dá um certo medo, meus amados, aqui abrindo o meu coração para vocês, sobre a itinerância. Ora, se a pessoa vive da itinerância, se a pessoa recebe algo quando traz a mensagem, será que ela vai pregar a verdade, meus amados? A possibilidade é muito pequena, porque a verdade as pessoas não querem ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se recusarão a dar ouvido à verdade. E eu vivo na itinerância, vivo na pregação itinerante. Eu preciso do dinheiro, do recurso, eu tenho que pregar o que é a verdade, que as pessoas não querem ouvir. Meu Deus do céu, por isso, meus amados, muito naquele dia vão dizer, ou vão ouvir da parte de Deus: afastai-vos de mim, vós que praticais. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, no teu nome eu fiz aquilo outro. Eu não vos conheço. Praticaram a iniquidade, venderam, mercadejaram a palavra. Que Deus nos livre, meus amados, de uma situação como essa. Deus tenha misericórdia. Avançando um pouco mais, vamos destacar aqui o que diz a lição. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Eu coloquei aqui o ponto, é o temor, é a chave de que nós venhamos ter o mesmo espírito de Elias e Eliseu, não venhamos nos vender. Porque quem não tem o temor de Deus, meus amados, tanto faz como tanto fez. O que eles querem é o bolso cheio, é desfrutar, daquilo que o Evangelho pode porventura produzir, um bem-estar, um status, mas o final, só Deus para ter misericórdia. Avançando aqui, meus amados, um pouco mais, indo agora para a conclusão da nossa lição, que diz assim: a cura de Naamã nos mostra que Deus, Ele está disposto a perdoar e salvar todos, independente da posição social ou nacional. E apesar de muitas vezes não compreender, o Senhor opera maravilha de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que o recebeu, reconheceu o Senhor como o único e suficiente Salvador, o único e verdadeiro Deus. Viu o propósito da cura de Naamã? O reconhecimento por parte de Naamã de que Deus era único. Nós vemos até na leitura que depois de tudo aquilo que aconteceu, ele pede um punhado de areia para levar para Síria e já pede perdão antecipado do que iria acontecer. O que iria acontecer é que quando o rei fosse se prostrar diante da divindade, o rei iria colocar a mão no ombro dele, ele se curvaria também diante da estátua e ele já estava pedindo perdão por aquela cena, porque inevitavelmente ele teria que se prostrar. Mas agora o coração dele já não é mais o mesmo, o coração dele está transformado. Houve salvação na vida de Naamã, louvado seja o nome do Senhor. Então a cura de Naamã, Deus não cura por simplesmente curar,
mas cura com uma oportunidade para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, que esta aula tenha sido edificante para a tua vida, assim como tem sido para nós. Queremos aqui louvar a Deus pela sua vida e pedir a você que tem sido edificado, que tem gostado das mensagens que temos trazido aqui, dê o seu like, compartilhe essa mensagem para outros serem abençoados, comente aí, faça a sua pergunta, né? Se você não gostou, coloque aí também, nós vamos estar orando, eu oro por você, você ora por mim, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque fazendo assim, você está ajudando este canal a crescer, né? Nos abençoando e abençoando outras vidas. Então, fique na paz do Senhor. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Amém.